Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Fala, rapaziada, como vocês estão? Joinha? Ainda tô me recuperando da gripe que eu falei no último vídeo. O vídeo sobre o Scatman John. Cara, a gripe me pegou aqui de uma maneira braba, cara. E antes que o pessoal venha me dar a receita, eu já estou tomando gengibre há muito tempo, e outras coisas e outros afins, e suplementos de vitamina C, e chupando laranja, e suco de limão. Então, antes que a rapaziada, agradeço imenso a preocupação de vocês, mas antes que vocês venham me dar aqui as receitas todas, eu já as estou tomando, tá bem? Gente, olha, quero desejar um bom ano a todos, que vocês consigam ter saúde, ter sucesso, realizações na vida de vocês. Mas hoje eu vim aqui para falar de um tema, cara, que eu não queria falar não, mas as pessoas insistiam muito, que é o filme dos Mamonas Assassinas. Eu não tenho a menor ideia do que seja Mamão Assassino. Já vai! Tem vocalista fixo? Eu! Manda Utopia. Eu nunca ouvi falar. Eu tenho a mesma faixa etária dos meninos também, e vou falar um pouco para vocês durante o vídeo da minha opinião sobre o filme, cara. Já vou deixando de antemão que o filme, cara, não tem nada a ver com o que eu esperava que ele fosse. Acho que demorou tanto para fazer, e inventaram, lançaram tantas vezes que iam lançar tanto, iam lançar tal ano, iam lançar tal mês, iam lançar isso e aquilo. Criou tanta expectativa em nós, que nós acabamos nos decepcionando um pouquinho. É assim, o vídeo, eles têm umas coisas que não são legais. O vídeo não, o filme, né? O filme, ele tem umas coisas que não são legais. Por exemplo, eu já vou contar pra vocês a minha história, né? Como conheci Mamonas Assassinas, como virei fã de Mamonas Assassinas, e tudo que eles representam, não só pra mim, mas pra todo mundo, né? Daquela época. Talvez, pra quem não viveu aquela época, assistir o filme não faça tanta diferença como fez pra mim ou pra rapaziada da minha geração. O filme, em primeiro lugar, tem uma parte ali que eu achei muito caricata, cara. Aqueles balões, quando o Dinho entra pra fazer ali striptease, e acho que ele leva o baterista junto com ele pra fazer striptease, se você reparar, do lado tem ali uns balões, umas bexigas ali do lado, escrito Happy Birthday, acho, Feliz Aniversário, qualquer coisa assim. Nessa época não existia esse tipo de balão. Não existia isso aí, cara. Os balões que a gente tinha malemar eram aqueles verdes, azul, amarelo, e cheiravam mal pra caramba quando você enchia ele na boca. Aquilo era... faz parte da minha infância isso. Não existia esse tipo de balão. Eu não sei onde é que eles foram arranjar esses balões aí de 1990, porque não existia. Outra coisa, o figurino é péssimo, cara. O figurino deles é péssimo. A maioria das roupas que eles colocaram ali, cara, o povo não se vestia daquele jeito ali em 1990 não, cara. Tenha calma, não é assim não, cara. Vocês podem até, foi o que eu disse, né? Vocês podem até enganar as pessoas aí que são mais jovens e não são de 1990 não, são daquela geração. Eu sou daquela geração. Como eu disse, você tem a mesma faixa etária dos meninos, cara. Outra coisa que é péssimo, cara, são os cortes que eles fizeram. Há cortes ali que tudo segue uma direção, correto? Tudo segue uma direção. É como se eu começar a falar aqui agora, por exemplo, o Dinho cantava muito bem, mas ontem caiu um avião, cara, lá na China, e caiu dentro d'água, e os chineses agora estão reclamando que mataram os peixes todos. Bicho, o que isso tem a ver, cara, com o Dinho cantar bem? Entende? Eles fizeram assim uns cortes assim estranhos, uma coisa que ia pra outra que não tem segmento, que não consegui entender. Outra coisa, que artista péssima, que atriz péssima. É aquela que interpretou, se não me falha a memória, o nome da menina é Valéria Zopello, a namorada do Dinho, que ele conheceu lá na discoteca e tal. Pilados, tu é tarado, eu, hein? Essa menina é muito ruim, é muito ruim. Nossa, não... O próprio Dinho, cara, o cara vai me desculpar, mas ele, cara, ele não chegou nem perto do que o Dinho era. Os meninos do Mamonas, eu acho que ali o baixista, eu acho que era o único que estava feliz, que você via felicidade, que estava sempre com um sorriso no rosto. O restante parecia que estava ali fazendo algum frete para alguém. E não veio me dizer, não, é porque isso foi feito para uma série. Pô, se a série for assim, eu não vou assistir nenhum capítulo, porque é péssimo. Tá horrível, tá muito ruim, tá muito ruim. Para mim está ruim, porque eu vivi a época. Depois, as mulheres ali entraram só com uma conotação muito, muito estranha. Aparece lá num take do filme, aparece as meninas sentadas, a namorada do baterista, e acho que a namorada do Dinho,
sentada conversando, e uma pergunta para outra: você tá pegando quem da banda? São as conotações muito estranhas, cara, muito estranhas. Outra coisa, falaram muito pouco sobre a família deles, muito pouco, meu. Eles eram muito famílias, eles eram ligadaços à família, apaixonados pela família deles. Falaram nada da família, nada, zero. Rick Bonadio, tudo que eu li, desde que os Mamonas faleceram, né, que eu morava fora na altura, eu estava morando em Portugal. Eu era cantor lá e estava cantando e estava morando fora. E até conheci os Mamonas através de um brasileiro que chegou lá. No intervalo do meu show, ele me chamou e perguntou se eu já tinha ouvido falar de Mamonas Assassinas, e eu disse que não. Ele me levou até o carro dele e mostrou uma canção dos Mamonas. E na mesma hora eu implorei para ele deixar aquela fita comigo, era cassete até na altura, para ele deixar aquela cassete comigo. Implorei muito, ele deixou comigo. Eu levei para minha casa, fiz uma cópia da cassete, entreguei para ele no outro dia. Eu fui até onde ele estava, entreguei para ele a cópia da cassete e daí em diante. Virei fã como todo mundo, né? Eles realmente eram espetaculares. Então falaram muito pouco da família, falaram ligação que eles tinham. Olha, pra vocês terem ideia, você assistindo o filme, sem conhecer a história, você assistindo o filme, você não consegue me falar a respeito do Bento Rinotto, cara? Se bobear, desculpa, nem dá pra saber que o Bento Rinotto era o guitarrista da história, porque não falam, não fazem menção a nada. O Rick Bonadio treinava boxe na mesma academia dos meninos, sendo que a condição financeira deles era disparada, mas disparada diferente. Os meninos eram pobrezinhos que faziam ali qualquer tipo de trabalho, entre aspas, para poder ganhar um dinheiro, para sobreviver, para viver da música, para tentar gravar um CD como Utopia. E o Rick Bonadio já era um riquinho que tinha um estúdio que estava ali, entende? Então como é que eles podiam estar treinando boxe na mesma academia que o Rick Bonadio, por exemplo, entende? Não vou dizer que é impossível, mas, cara, na minha concepção, na minha cabeça, isso não funciona muito bem. Outra coisa, os meninos eram muito amigos, eles eram mais que amigos, eles eram irmãos. Vocês podem ver que desde o começo, quem conhece a história deles, eles eram irmãos de verdade. Um dava vida pelo outro, estavam sempre juntos. Quando eles tinham folga e saíam para passear, quando o Dinho comprou um Eclipse, que era um carro Mitsubishi na altura, que era o carro. Acho que um outro comprou uma moto qualquer, e eles se juntaram para passear com os carros dele, pelo menos é assim que está escrito. Ok? E foi escrito na altura. Então eles viviam sempre juntos, eles estavam sempre juntos, estavam. Não fala da amizade deles, não fala nada. Fala da menina que era namorada do baixista, mas depois estava dando em cima do baterista. Quer dizer, o que isso tem a ver, cara? O que isso acrescenta na biografia dos meninos? Que história maravilhosa que os meninos tiveram, cara. Depois veio mostrar também que acho que a mesma Valéria, com os pais dela, se não me falha a memória, estava tentando tirar o Dinho da banda para que ele seguisse carreira solo. Eu nunca tinha lido isso, nunca tinha ouvido falar nisso sequer. E te digo, com a amizade que eles tinham, acho quase impossível que isso acontecesse. Eu me lembro na altura de ter lido alguma coisa a respeito que alguma empresa chamou o Dinho para fazer uma publicidade sozinho. E ele automaticamente disse ao pessoal da publicidade que não ia fazer publicidade sozinho nenhuma, porque eles eram 5, ou eram eles ou não eram ninguém, ou eram todos ou não eram ninguém, entendeu? Mas eles colocaram assim, dessa maneira. Não consigo entender. Realmente, para mim, o filme não valeu, não prestou, foi feito às pressas, demoraram tanto tempo para fazer um filme, e foi feito às pressas. Os meninos não tinham 50 anos de carreira, eles tinham, sei lá, o sucesso deles demorou 1 ano, 8 meses, para ser mais preciso aí, 8 meses. Então dava para você vasculhar bem, pelejar bem e fazer um alto vídeo. Eu sei que tem direitos de autor nessa história toda. Eles são... Naquela época você não tinha, né, as mídias digitais como você tem hoje. Então a divulgação deles foi através do rádio e através da televisão. Não tem menção nenhuma ao Gugu, ao Faustão, sei lá, a Hebe Camargo. Eles foram em todos os programas, que eram eles que levavam, e a audiência dos programas todos ali, eles, aonde eles estavam, aquilo era recorde de Ibope. As crianças, não mostraram as crianças, o carinho que eles tinham com as crianças, que era a maior parte do público deles, eram crianças e adolescentes, não mostraram também. Quer dizer, pra mim, na boa, péssimo vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Os haters, podem ficar à vontade de comentar aí embaixo o que vocês acham, deixam de achar, porque essa é a minha opinião pessoal e não vai mudar com o que vocês acham, deixam de achar, tá bem? Grande abraço, fiquem com Deus, fatos e música.